amamentação. E o leite materno é a melhor alimentação do bebê, todo mundo já sabe. Mas por que para algumas mães esse é o maior desafio? Existe mesmo leite fraco ou isso é apenas um mito? O que fazer quando não é possível amamentar? Os bancos de leite são realmente seguros? Essas e outras questões serão respondidas agora no especial sobre aleitamento materno. O NT Repórter está no ar. Desde 1980, quando o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, o tempo médio de amamentação no país aumentou. As mães estão amamentando os bebês por mais tempo. Isso mostra uma maior conscientização sobre a importância desse ato de amor. Conheça histórias de mães que amamentam seus filhos e veem de perto os benefícios que esse gesto pode trazer. A reportagem é de Gabriela Frontini. O leite materno é um alimento único, exclusivo para o recém-nascido, que contém os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento do bebê em quantidade, proporção e qualidade adequadas. Rico em gorduras, proteínas e anticorpos, protege o bebê de diarreia, infecções e alergias. Pela sua proporção calórica adequada, o aleitamento materno reduz o risco de obesidade infantil, aumento de colesterol e diabetes no futuro. O melhor leite para ser consumido é o leite materno. É aquele que a mãe produz para o bebê logo após o nascimento. Esse é o leite que é importante ser consumido, no mínimo até 6 meses de vida. Além de todo o valor nutricional, o aleitamento materno possui uma relação com o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a coordenação motora, atenção, memória e etc. A prática desse ato de amor auxilia também no desenvolvimento da musculatura da cavidade oral por meio da sucção, facilitando os processos de respiração, deglutição e fala. Yasmin hoje tem quase 3 anos de idade, mamou até os 2. Nayara, a mãe, conta que o sistema imunológico da pequena é forte e quando fica doente, sara em poucos dias. Sim, eu sinto que ela é bem forte, assim, não adoece facilmente. Quando adoece, eu acredito que ela se recupera muito rápido. Ela se alimenta muito bem, tem alguns profissionais que falam que quando a criança amamenta, né, ela mama muito tempo, ela se alimenta melhor. Então, ela come bem. Eu acredito que tem essa relação, sim. Nayara conta que sua preocupação era não traumatizar Yasmin quando fosse parar de dar o peito. Eu queria tirar, só que ao mesmo tempo eu não queria que fosse traumático para ela. Então eu fui avisando para ela, olha filha, você já tá uma menina, né? O leite já não fica o mesmo sabor, vai ficar ruim e tal. Eu fui avisando, até porque quanto mais velha, um pouquinho mais fácil, né? Porque a criança já entende, já troca ideia com você, então já é mais fácil explicar. Então, eu soube de uma amiga minha que passou o pozinho da cevada no bico da mama e a criança, né, sente o sabor, não quer mais. E comigo foi super tranquilo, pelo fato de eu já avisar. Quando ela mamou a primeira vez e sentiu o gostinho da cevada, já achou ruim, pediu outro e aí ela não mais pediu. Então foi bom para ela também, porque ela, né, existe um momento que você tem que quebrar essa ligação de mãe e filho, né? Ela tem que sentir que ela é um outro ser, né? Então, eu creio que para mim e para ela foi no momento certo. Ali ela descobriu que ela tem que se virar sozinha, né? Apesar dos contratempos do início, Nayara teve facilidade ao dar de mamar. Diferentemente da Vivian, que teve muita dificuldade e hoje respira aliviada por sustentar com leite materno o pequeno Bernardo. Então, meu parto foi na sexta e não descia meu leite e eu queria muito amamentá-lo, mas eu não tinha o bico, não descia o leite. E aí eu vim até aqui, no Hospital São Francisco, e as meninas aqui me ajudaram bastante. Eu já estava com leite empedrado, começou a descer depois. E elas me ajudaram muito aqui, porque foi muito difícil ver ele querendo mamar e eu não poder. Foi uma dor muito grande. Mas agora, graças a Deus, ele tá... Desculpa, não consigo falar. E esse contato dele comigo
Não tem explicação, não tem palavras, não tem. Bernardo nasceu com 39 semanas e com 3 quilos 795 gramas, mas devido ao bico plano do seio da mãe, teve dificuldade de mamar e foi no Centro de Atendimento Materno-Infantil do Hospital São Francisco, em Jacareí, no interior de São Paulo, que Vivian encontrou orientação profissional e o fim de sua angústia. E elas me ajudaram muito aqui, muito mesmo. Eu vim aqui desesperada já, eu não sabia nem como que eu ia fazer para amamentar ele. E é no mesmo lugar que a ajudante de produção Daiane é orientada quanto à amamentação do pequeno Pietro, que nasceu prematuro. Como que você se sente dando mamar pro Pietro? Sinto feliz, né? Satisfeita por estar sustentando meu filho. Teve alguma dificuldade, não? Ele só não tinha bico, mas agora ele tá mamando direitinho, a partir de hoje. Pietro precisa ganhar cerca de 18 gramas por dia e está na luta. Então, Pietro é um neném que nasceu de 35 semanas e é um neném que a gente está acompanhando o ganho de peso dele, que ele é muito sonolento, ele acha que ele está na barriga e pode dormir. E a mãe, como é o primeiro bebê, que é primigesta, para ela está normal ele dormir muito. Por isso ele perdeu um pouco de peso e esse hoje foi o segundo retorno dele, né, para a gente acompanhar. E ele não ganhou ainda o que a gente quer. Então eu marquei para ela para semana que vem, orientei, tirei o bico silicone, como o bico dela é plano e a mama é grande, ele não está conseguindo tirar o que ele precisava. Aí hoje eu tirei o bico, eu achei que melhorou ela também, né? Aí vai voltar na terça-feira, tentando amamentar só no peito, sem o bico silicone, para a gente ver se ele já ganhou o peso que a gente quer. Né? Que nem no caso do Pietro, se ele continuar perdendo, não continuar ganhando, é o neném que vai para fono. Para ver se a gente precisa fazer relactação, que foi o que você viu, ela falou. Que lá dentro ela fez relactação, que a gente coloca a sondinha, que é onde o neném vai ganhar um pouquinho mais de volume. Relactação é a técnica de alimentar o bebê com leite artificial por uma sonda, ao mesmo tempo em que ele está no peito da mãe, fazendo os movimentos de sucção que vão ajudar na produção do leite materno. Rosalie não precisou usar esta técnica. Amamentou Miguel, o filho mais velho, até os 2 anos de idade sem nenhuma dificuldade. E ainda amamenta o pequeno Rafael, de 1 ano e 6 meses. Você nota alguma diferença assim, no sistema imunológico dele por ele ter sido amamentado por um bom tempo? Comparando com outras crianças, eu vejo que ele fica menos doente do que as outras crianças. Ele é saudável, sempre está correndo, brincando. E eu não sei, eu acho que esse contato também com a mãe, com o filho também é uma coisa muito importante, né? E ajuda bastante também na amamentação. E o Rafael está com 1 ano e 6 meses e você ainda está amamentando? Estou amamentando. Se Deus quiser, eu vou até 2 anos. Então, eu acho importante amamentar até 2 anos para a mãe ter mais contato com o filho, porque você já começa a dar comida a partir do 6º mês, né? E é importante, então, até os 2 anos você dá, normalmente dá mais na hora de dormir, né? Só para ter aquele chameguinho com a mãe e também para ajudar no sistema imunológico, para a criança ficar mais forte e mais saudável. Bom, com tanta coisa para pensar e fazer o enxoval do bebê, muitas vezes as futuras mães não param muito para pensar na amamentação e por isso tem dúvidas. Priscila está grávida de 3 meses. O plano que eu tenho é que eu quero amamentar, né? E eu tenho algumas dúvidas em relação a se eu vou dar conta, se dói, como é que faz, o que eu tenho que fazer para preparar, né, o meu corpo para poder amamentar, como é que vai ser esse negócio de se for cesárea, se vai faltar leite. Eu ouvi dizer que às vezes a pessoa faz cesárea e por causa da anestesia, parece que não sei se demora aí uns 5 dias para descer o leite, como é que vai ser o organismo do bebê, se vai aceitar bem. Então, eu tenho vontade, mas eu tenho essas dúvidas, como é que vai funcionar em relação à amamentação. Eu sempre que vou na minha médica, eu pergunto, pesquiso bastante em sites, né, especializados, mas eu acho que só na hora que a gente vai ver como é que vai funcionar, né? Por mais que a gente escute falar, na prática é meio diferente, mas o meu plano é amamentar. Priscila, são muitas dúvidas mesmo. E como você mesma disse, só na hora que o bebê nascer é que vamos saber como será essa fase. Aliás, fase que a Patrícia já passou e que no início foi difícil.
Depois de sofrer com o bico do seio todo machucado e leite empedrado, depois de ajuda profissional, ela se tornou craque e amamentou seu filho Bruninho até os 6 meses. Feriu o seio. Todas as mães ferem e eu acho que, pelo que eu pesquisei depois, é mais ou menos de 3 a 5 dias, até uma semana é natural acontecer, porque você não está acostumada com aquela sucção o tempo todo. Mas aí o que aconteceu? Nesse bico invertido, ele feriu. E o que acontecia? O bico de silicone, toda vez que ele mamava, ia friccionando ali, entendeu? Então eu acho que foi pior. Aí quando empedrou, eu procurei assistência no CEAME, nesse centro especializado. E foi lá que eu descobri, olha, depois de uma semana o leite desce de uma vez, você tem que tirar, tem que fazer a ordenha manual, a pega é importante você aprender, então assim, como pegar, às vezes tá empedrado, é só embaixo, porque a tendência da gente é fazer assim com a mão, né? Segurar o bico, não é, você tem que pegar todo o seio e você ajudar a criança. Como mostramos na reportagem, muitas mães sofrem no início da amamentação, rachaduras no bico do seio, chegando a sangrar algumas vezes, leite empedrado e até mastite, e a inflamação das mamas. Esses são alguns problemas frequentes. E quando os amigos e parentes da mãe ficam sabendo das dificuldades, lá vêm as receitas caseiras. Mas é preciso cuidado, nem sempre essas receitas são boas. É sempre bom consultar um profissional e ter orientações de quem realmente entende. E para tirar algumas dúvidas, nós viemos à Clínica da Criança, em Jacareí, no interior de São Paulo, para conversar com o médico pediatra Dr. Raul Fernandes de Oliveira, que é especialista em amamentação. Vamos lá? Dr. Raul iniciou em 1994 trabalhando no pronto-socorro da Policlin, em São José dos Campos. Participou da formação da UTI pediátrica do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí, e hoje, além de atender na Clínica da Criança, é chefe da pediatria do Hospital Alvorada, em Jacareí, e neonatologista do Hospital Antoninho da Rocha Marmo, em São José dos Campos. A amamentação é uma coisa natural, né? Toda mulher tem capacidade de mamar. Mas algumas mulheres, principalmente quando tem dificuldade de primeiro filho, muito nova ou muito idosa, acaba tendo dificuldade para dar mamar. Então, quando você tem dificuldade, o pediatra tem que estar perto para poder ajudar. Existem evidências da pega errada? A maior evidência de pega errada é a dor. Tá? Da mamar não pode doer. As mães brigam comigo, falam que eu nunca dei mamar, por isso que eu falo isso. Mas, na verdade, todas elas saem daqui sem doer o peito, porque quando você consegue uma pega certa, não dói. Então, se está doendo, está pegando errado. O primeiro sinal de que está pegando errado é a dor. Então, doeu, não vai sair leite, vai machucar o peito, vai ficar empedrado o leite e vai ter dificuldade quando não vai ganhar peso. Então, não pode doer. Agora, se não está doendo, normalmente é porque está pegando certo. Agora, se está doendo, ela tem que observar, para tentar corrigir essa pega, observar a criança no colo dela. A criança tem que estar com a coluna reta, né? Bem próximo da mãe, não pode ficar sentada no colo da mãe, que é uma coisa que a gente vê com frequência. A mamãe bota porque cansa, né? Então a mãe bota a criança sentada no colo e tenta abaixar para dar mamar. Na verdade, a mãe tem que estar com a posição legal e a criança vem no seio, né? Então a criança bem próximo da mãe, coluna reta, a bochecha tem que estar redonda, o queixo encostado no peito da mãe, os lábios, a boca bem aberta, os lábios para fora e não pode estar doendo, né? Então a areola da mãe também tem que estar toda dentro da boca da criança. A criança tem que morder atrás do bico. O bico do peito tem que ficar dentro da boca da criança, quase lá na garganta da criança. A areola tem que ficar toda dentro da boca. O tipo do bico pode influenciar na hora da amamentação? Existem vários tipos de bico, né? O bico plano e o bico invertido é que são mais difíceis de amamentar. Não são impossíveis, mas é mais difícil. Aquelas que não conseguem de jeito nenhum,
a gente pede para, depois que nasceu a criança, né, que não consigo doar mais de jeito nenhum, a gente pede para usar adaptadores de silicone, que ajudam na extração do leite. Mas quando a gente tem uma consulta pré-natal, que é raríssima, eu tenho aqui algumas mães que vêm durante a gravidez para eu ver o peito, para eu orientar a amamentação antes da criança nascer. Quando a gente consegue identificar o seio plano e o seio invertido, o bico invertido e o bico plano antes da Anne nascer, a gente recomenda a partir do 7º, 8º mês usar uma concha chamada concha formadora de bico para poder esse bico de plano virar protuso, né? Então, quando a gente consegue isso a partir do 7º mês, o resultado é melhor. Agora, no pré-natal, os obstetras tinham que orientar isso, né? O que acontece é que os obstetras não orientam e as mães vão descobrir que tem o bico invertido depois que nasce a criança, porque elas também não vêm no pediatra antes de nascer. O leite empedrou. E agora, o que devo fazer? Procurar os centros, o hospital que nasceu o neném, porque todo hospital atualmente tem uma equipe especializada em amamentação. Todos os hospitais, principalmente aqueles que têm foco para isso, né? Os hospitais que têm alojamento conjunto, né, que a mãe fica o tempo todo com a criança, tem um responsável com a amamentação. Então, se empedrou é porque pegou errado. Não tem outra opção. Empedrou o leite, está pegando errado. Então, tem que voltar onde a criança nasceu. Ou em alguns centros, algumas cidades têm centros especializados em amamentação para orientar a mãe nesse sentido. Porque se está empedrado, o tratamento é retirar o leite. E tomar cuidado com as amigas, porque as amigas vão mandar ir para o chuveiro, botar água quente, né? Isso aí a gente vê com muita frequência. E a água quente estimula a produção de leite. Tudo que é quente, compressa quente, água quente, estimula a produção de leite. Se você está empedrado, vai produzir mais leite e vai doer mais. Então, para melhorar a dor, tem que ser frio. E para resolver o problema, tem que tirar o leite. Aí, sim, o melhor jeito de tirar é com a mão. Fazer ordenha manual, que tem que ser orientado pelo profissional que vai estar cuidando dela. Ou pediatra, ou no centro de amamentação. Se não conseguir fazer o ordenha manual, tira com bombinha, mas o melhor é fazer massagens com 3 dedos ao redor da mama e ordenha manual para poder tirar o leite. Opa, cuidado! A bombinha também estimula a produção do leite. O leite ele é produzido de acordo com a demanda. Quanto mais se produz, quanto mais sai, mais produz. Mas o que faz produzir o leite é a prolactina e a ocitocina, que são 2 hormônios produzidos pela sucção do neném. Então, se tira com a bombinha, você não produz tanto leite quanto produziria se a criança sugasse. Então, saindo com a bombinha, vai produzir menos na segunda mamada. Então, quem tira com a bombinha toda vez, vai chegar uma hora e vai parar de produzir. Existe leite fraco? Não, fraco não. Existe leite pouco. Então, pode acontecer de algumas mães, ou pela pega errada, ou por falta de alimentação, ou por falta de tomar líquido, produzir menos leite do que a criança precisa. Isso existe. Aí, nesses casos, tem que completar com leite artificial ou lançar a mão de algumas técnicas que quem tem que orientar isso é o pediatra ou o centro de amamentação para estimular a produção do leite. A mãe tem que ter na cabeça o seguinte: o leite a qualidade do leite vai ser sempre boa, independente da alimentação da mãe. Então, se está faltando cálcio no leite, a natureza tira do osso dela. Então é ela que vai ficar fraca. A mãe tem que comer bastante legume, verdura, carne, todos os vegetais, tem que comer frutas, tem que comer carboidrato, macarrão, arroz, feijão, para ela se manter em pé. Porque a criança vai ter sempre leite bom. E o líquido é para produzir a quantidade boa de leite. Então ela tem que tomar bastante líquido para poder produzir bastante leite. Quem não pode amamentar deve recorrer ao leite artificial ou banco de leite. Infelizmente, nossa cultura de doação de leite ainda é muito ruim. Embora a gente tenha centros de coleta muito eficientes, a gente não tem ainda uma disponibilidade das mães de doar o leite. Atualmente, o Banco de Leite de São José dos Campos, que é o nosso aqui, que atende a região, ele vai na casa da mulher pegar o leite. Ele passa na casa e pega o leite que foi tirado durante a semana. Mesmo assim, as pessoas não doam. Então, assim, o leite que a gente tem atualmente no banco de leite, ele só é destinado para os prematuros que precisam mais, que ficam nas UTIs. Então, se a mãe não consegue amamentar, ou não pode amamentar, ou tem algum problema que não pode amamentar,
é leite artificial em pó destinado para crianças, não pode ser leite de vaca. Leite de vaca para criança maior de 1 ano. Bom, tirando as dúvidas da prática da amamentação, nós vamos ver agora as questões psicológicas que envolvem esse ato de amor. E por isso eu converso agora com a psicopedagoga Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, a gente sabe que o aleitamento materno é uma troca de carinho afetivo também entre a mãe e o bebê. Mas quais podem ser os prejuízos para a criança, né, os prejuízos psíquicos para a criança que não é amamentada no peito? Bom, essa criança, ela conhece esse lugar que ela ficou 9 meses, né, morando, crescendo, se desenvolvendo. Então essa criança sente o cheiro dessa mãe, essa criança conhece muito bem o tato, a voz dessa mãe. Então, se ela não é levada ao seio, ela não reconhece o lugar de onde ela saiu. Entendeu? O ato simples de você levar a criança ao seio, ela reconhece, aqui é o meu lugar, foi daqui que eu vim, porque a relação mãe-bebê é muito ligada, a criança não reconhece a diferença, ela é a mãe, tudo misturado. Então, quando esse bebê não recebe esse leite, que é a nutrição, o primeiro ato de amor da mãe, que é nutri-lo fora do útero, ele sente uma falta, ele começa a ser um ser de falta a partir da falta do leite, porque ele foi nutrido por aquela mãe 9 meses. Então essa mãe, ao oferecer o seu seio, ela está dando continuidade à vida daquele bebê que já estava no útero. Quando ela não faz isso, a criança começa a procurar, sabe? Ele começa a criar o ser de falta que existe dentro de nós, né? Esse é o primeiro ponto, um dos pontos, né? Quando a criança, por exemplo, ela nasce e vai para uma incubadora, ela se torna um serzinho de falta, porque ela começa a buscar o lugar onde ela estava. Então, ao chegar ao seio, há um reconhecimento e há uma grande verdade instaurada no bebê aí, que é: aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar de amor. Mesmo quando a mãe não puder, ou, né, o caso do leite empedrar, ou alguma infecção, alguma coisa, ela deve amamentar com ele bem próximo ao seio, na mamadeira, né, mas para que ele possa sentir o cheiro dela. A mãe precisa amamentar sem que ela converse com outras pessoas, ela precisa se ligar àquele ato, principalmente no primeiro mês de amamentação, entendeu? Conversar com o bebê, tocar nele, para que ele sinta que ali é o lugar dele, e vai se instaurando a sua identidade, a identidade de continuar recebendo o amor que ele recebia no útero. Qual é o momento certo de parar de amamentar no peito? E o leite também não pode passar muito tempo, sabe? Quando a criança começa a ter os dentinhos, ele já começa a ser um serzinho que pode começar o desmame. Tem mães que, com muita dó, amamenta até 2 anos, 3 anos, e a criança aí fica dependente demais do afeto da mãe. Aí ele já tem a dificuldade de ir para a vida, ele fica muito ligado na mãe. Então, mais ou menos nessa faixa aí, entre 1 e 2, dependendo... 1 ano, 1 ano e meio no máximo, né? De 1 ano até 1 ano e meio você tem que ir fazendo o desmame, mesmo porque já está entrando outro tipo de alimentação, né? Mas a importância é fantástica para que essa criança se situe no mundo fora do útero. Ela ainda precisa desse amor, e o leite é o grande amor que ele precisa ter. Você chegou a atender já crianças que tiveram problemas afetivos, emocionais, psíquicos, pela falta desse afeto materno no início da vida? Sim, sim. A criança, ela fica constantemente correndo atrás deste valor. Muitas vezes até um risco de obesidade, entendeu?
porque ela busca, né, aquilo que falta e ela encontra no alimento aquela falta e ela começa a se alimentar como um ser de falta. E aí ela desenvolve uma obesidade só por não ter sido amamentado. Muitas vezes pode gerar, inclusive, a ansiedade na criança. Ansiedade, angústia, medo de estar só, né? Estar sempre precisando estar colado em alguém, sabe? Ou seja a mãe, ou seja uma namorada, ou seja a esposa, tem que estar sempre muito colado porque perdeu o vínculo. Então o aleitamento materno é bom não só para a saúde física do bebê, mas inclusive para a saúde emocional. A saúde emocional, a saúde psíquica é fundamental. Esse estar aqui, entendeu? Estar neste lugar que ele viveu 9 meses. Né? Então, com o leite materno, ou até talvez sem o leite, mas estar aqui, entendeu? Para que a criança não perca o vínculo com tanta facilidade assim. Veio ao mundo, perdeu o cheiro da mãe, perdeu o calor da mãe, o tato da mãe, a voz da mãe. Isso é inconcebível. É o que acontece, por exemplo, né, quando uma mãe doa um filho, né? Ele se torna um ser de falta. Mesmo que ele não saiba, alguma coisa dentro dele está faltando. Está faltando. E muitas vezes passa a vida fazendo essa busca. Passa a vida toda, muitas vezes, fazendo essa busca. O que é uma grande pena, né? Com certeza. Mas é interessante essa relação, né? A gente às vezes acha que é só ali nutricional e é muito além daquilo. Muito além. A psique é importantíssima para você fundamentar seu lugar no mundo, né? E o valor da mãe para o bebê que acabou de sair daquele útero é fundamental para isso. Bom, esperamos que todas essas informações tenham sido úteis para as mães e, aliás, para os pais também, porque vendo a importância da amamentação na vida de um filho, os pais também podem apoiar as esposas e ajudá-las no que for preciso. O programa de hoje fica por aqui. Se você conhece alguém que esteja grávida ou já amamentando, compartilhe pelo Facebook. O programa já está em nosso perfil na rede social e também no blog novotempo.com/NTRepórter. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!